eu vou falar sobre a lei da atração, as verdades e mitos que existem por aí sobre esse tema. E por que eu tô trazendo esse tema dentro do meu Instagram, que eu falo sobre intuição, sobre o feminino intuitivo? Porque quando a gente tá falando de intuição, em perceber o mundo e perceber aquilo que nós precisamos, no fundo nós temos o desejo de melhorar a nossa vida, de fazer a coisa acontecer, de fazer com que os nossos desejos se realizem, não é assim? A busca minha por intuição envolve um desejo pessoal de desvelar o invisível. É algo que eu trago desde criança. E desvelar o invisível tem a ver com, o que fatores estão por trás do processo de manifestação daquilo que eu sou, que fatores invisíveis estão associados à minha vida diária, aquilo que eu consigo, aquilo que eu não consigo, aos meus fracassos, às minhas vitórias. E quando a gente fala de vitória e fracasso, é mais uma perspectiva bipolar da nossa razão, porque na verdade nós vivemos uma experiência de vida aqui. E vitória ou fracasso é uma perspectiva, de julgar e também uma perspectiva de controle. Estou fazendo aquilo que eu quero, estou chegando ao lugar que eu almejo. Então essa perspectiva de controle que nós temos, de fazer a coisa acontecer, de manifestar, isso está incrustado em uma série de crenças que dizem que eu posso ter o controle das coisas. Mas será que é esse o ponto? Quando a gente fala de lei da atração, estamos falando sobre eu posso manifestar aquilo que eu almejo na minha cabeça. Então, qual que é a raiz da lei da atração? Eu penso em algo, se eu pensar muito tempo numa coisa, isso vai se manifestar. Será que isso é uma verdade ou isso é um mito? Se fosse uma verdade absoluta, seria fácil. A gente pensa e a coisa acontece. Mas se fosse uma total mentira, também, a gente pensaria e não aconteceria. Então, onde está a verdade e onde estão os mitos acerca dessa potencialidade de conectar esse mundo invisível, esse mundo do pensamento, com a nossa habilidade de transformar esse invisível em algo manifestado, em matéria. E intuir envolve perceber esse mundo invisível de forma clara, certo? Então vamos lá. Deixa eu explicar uma coisa. Quando a gente pensa, vamos responder essa pergunta. Primeira pergunta: é verdade que se eu ficar pensando, necessariamente vai acontecer aquilo que eu estou pensando? Vamos explicar uma coisa que você precisa entender com isso. Quando nós pensamos, nós estamos no racional, certo? Eu estou pensando, eu estou no racional. Você sabia que durante o dia nós temos de cerca de 60 a 70 mil pensamentos diferentes por dia? Sim. Estudos já comprovam que a partir dos 35 anos, mais ou menos, quando nós acordamos, nós repetimos esses mais ou menos de 80 a 90% dos mesmos pensamentos que nós tivemos no dia anterior. Olha que maluco. Sim, todos os dias quando a gente acorda, nós repetimos 90% daquilo que nós pensamos no dia anterior. Bom, então só com essa informação a gente poderia considerar, então pode ser que isso funcione, mas se eu não estou mudando
Se eu repito 90% dos pensamentos todos os dias, mas a minha vida continua igual, então, necessariamente, o pensamento, ele não está muito associado a esse processo de manifestação. Quando nós pensamos, nós ativamos emoções. Essas emoções, elas geram um estado bioquímico. Mas a partir do momento, isso tudo está programado. Então, nós não precisamos necessariamente pensar para que esse estado bioquímico aconteça. Ele simplesmente acontece e traz um feedback de reciprocidade para os pensamentos. Como assim? Você acorda muitas vezes e você pensa assim: eu vou tomar um café da manhã só de fruta, vou tomar um café da manhã saudável. Aí você levanta e chega na cozinha e de repente você está comendo outra coisa que você tinha pensado. Porque o seu corpo, as suas células, elas estão habituadas de repente àquele filãozinho, que você pensou que não ia comer. Mas o seu corpo, ele já estava esperando aquilo porque ele veio diariamente recebendo aquela informação bioquímica. Então, a programação, ela não vem só do pensamento, mas ela também vem do corpo. Conforme a gente vai vivendo, a gente vai programando o nosso corpo para responder automaticamente. Isso tudo vira informação inconsciente. Então, por mais que a gente pense em algo diferente, o nosso corpo está programado para aquele pensamento antigo. Então, se eu quero mudar alguma atitude da minha vida, se eu quero mudar alguma coisa na minha vida, e eu penso em algo novo, então aí você fala, não, agora então, lei da atração, vou chegar lá e vou começar a pensar nisso, vou pensar nisso, vou pensar nisso. Vou pensar que eu vou acordar e vou tomar um café da manhã diferente. Vou pensar que a partir de amanhã eu não vou mais permitir que meu marido fale aquilo comigo. Eu vou começar a academia. Aí você pensa. E a hora que chega para fazer a coisa, você faz diferente. Por quê? Porque o seu corpo vai falar assim: ah, mas por que você vai fazer isso? Dá tanto trabalho, a gente já está acostumado mesmo a fazer aquela situação. Eu já estou acostumado a você ficar aqui dia a dia. Já estou acostumado a comer aquele pãozinho. E gera o quê? Um desconforto. Esse desconforto vai ativar o cérebro. Seu cérebro vai ficar desconfortável. E aí você precisa sustentar esse desconforto. Só que quando a gente recebe esse sinal de desconforto, esse sinal de estresse, também geram algumas emoções. E que se a gente não tem consciência desse processo, a gente fica na confusão. Então, nós decidimos por algo, eu decidi manifestar uma situação diferente na minha vida, eu pensei que eu quero fazer essa situação diferente na minha vida, mas a hora que eu vou executar, vai existir uma resposta do corpo para que ele fique no comportamento anterior. Porque esse comportamento anterior já está programado, já estava programado anteriormente. E ele vai sim gerar um desconforto que vai causar um conflito entre aquilo que você está pensando e aquilo que a programação está dizendo. E essa batalha entre o consciente e o inconsciente é um dos principais problemas de harmonia interior. Então, no final das contas, quando a gente junta a frequência do meu pensamento e da informação do meu corpo, eu tenho um conflito, eu tenho ondas dissonantes que se anulam. Como que eu vou manifestar algo se a minha cabeça quer alguma coisa, mas o meu corpo não quer alguma coisa? Então o seu sistema expressa para você, logo expressa para o universo também que você não sabe, que você está na dúvida, que você está em conflito.
E se você está em conflito, a sua vibração ela fica baixa. Sabe duas ondas? Imagine duas ondas assim. Você lembra as duas ondas na praia? Assim, quando elas se vêm duas ondas, uma contra a outra, elas se anulam. Né? Duas ondas que eram grandes, elas se anulam. Mas se elas somam, aquilo fica maior. É mais ou menos isso que acontece. E olha agora, presta atenção no que eu vou falar. Então, como é possível então alinhar o corpo e a mente? Existe uma verdade nisso tudo? Claro que existe uma verdade na lei da atração, mas a verdade está em fazer com que esse pensamento ele fique harmônico com o corpo. Mas como que é isso? Como que é harmônico com o corpo? Vou te dizer, existe um estudo que mostra que quando você está em estado de gratidão, o cerebelo ele fica ativado. Isso significa, isso representa que a mente consciente e a mente inconsciente, elas estão em harmonia. Olha só que interessante. Existe um estudo que mostra que quando o corpo está num estado de gratidão, esse conflito entre a mente consciente e a mente inconsciente cessa. E quando esse conflito cessa e essas ondas elas se harmonizam, o coração ele consegue se expandir e tomar o seu lugar de direito, porque o coração ele é o grande regente dessa orquestra. O coração ele é aquele que emana o maior campo de todos. Ele já está dizendo para o seu corpo e ele já está dizendo para o seu cérebro aquilo que tem que acontecer. Mas a programação bioquímica é tão forte e às vezes a influência do externo é tão forte que essas ondas elas vão se anulando. E quanto mais a gente tem essa percepção e a gente foca no conflito, mais a gente potencializa essa anulação. Olha só o outro experimento. Esse mesmo experimento com o cérebro, eles pediram para as pessoas focarem nos problemas, colocarem os seus pensamentos nos problemas. Sabe o que aconteceu? O cerebelo automaticamente desligou. O que isso acontece? O que isso significa? Que a mente consciente e a mente inconsciente se fragmentaram novamente e o conflito se estabeleceu. Então, qual é a verdade da lei da atração? Qual é a verdade da lei da atração? Que os pensamentos, sim, eles têm poder, porém, se estiverem alinhados com o corpo, se estiverem alinhados com o coração, esse alinhamento entre os nossos sistemas gera sim um potencial expansivo. Quando isso acontece, quando o nosso coração, nossa mente, né, nosso cérebro racional, o nosso corpo e o nosso coração estão em harmonia, estão num estado de coerência, a nossa frequência como um todo, ela se expande. E quando ela se expande, ela se eleva. E ao se elevar, ela fica em harmonia com a frequência da matéria. Como assim? Quando nós estamos em harmonia, nós conseguimos se comunicar com a matéria de uma maneira muito mais precisa. E aí vem aquela história da fé move montanhas, porque a fé é o estado de maior harmonia e zero de conflito, numa única intenção.
É quando a mente, o corpo e o coração, eles estão alinhados numa única intenção. E quando o coração está alinhado, quando o coração ele está no comando, a nossa intuição, ela fica muitas vezes potencializada. Isso é um estudo da HeartMath. E nós conseguimos perceber o invisível. Nós conseguimos perceber e nós conseguimos mexer nas emoções, né? Nós conseguimos mexer nas emoções. Agora, quero falar uma coisa super importante para vocês, presta atenção. Bia, tudo isso é lindo, eu sei que tudo isso é legal, mas e o meio e as companhias? Presta atenção nisso. Essa é uma pergunta super importante. O meio e as pessoas com que a gente convive influenciam, o meio e as pessoas que a gente convive influenciam na nossa frequência? Tem o poder de influenciar nas nossas decisões? Sim. A nossa mente, imagine que a nossa mente é o cérebro em ação. E isso gera um campo. A nossa mente, portanto, ela não está dentro da nossa cabeça. Ela está ao nosso redor. O nosso campo do coração, ele tem até 3 metros, só considerando o campo eletromagnético. Portanto, todas as pessoas as quais nós convivemos diariamente, nós passamos a ter contratos emocionais e bioquímicos com elas. Como assim? Se eu convivo com uma pessoa e a minha mente ela é expandida em mim, ela é expandida de mim, se eu me relaciono com essa pessoa diariamente, os nossos campos eles estão conectados. Eu estou dentro dela o tempo inteiro e ela está dentro do meu campo o tempo inteiro. Esse campo, ele traz a informação dos pensamentos dessa pessoa, ele traz a informação da genética dessa pessoa, ele traz a informação das emoções daquela pessoa. Então, sim, você é influenciada por aquilo que o seu marido sente, por aquilo que a sua amiga sente. Mas precisa estar perto fisicamente? Não. Se você tem uma relação com uma pessoa que está longe, mas vocês se relacionam, vocês têm uma ligação mente-psíquica. O alcance do nosso coração, ele não tem tempo e espaço. Embora o campo eletromagnético seja de até 3 metros, dentro do nosso coração existe uma anteninha que conecta a um campo chamado de campo escalar. E esse campo não tem tempo e espaço. Então sim, nós estamos conectados. Todos nós estamos conectados. No inconsciente, todas as pessoas e do planeta e com o planeta. Estamos sim numa conexão profunda. Porém, aqueles aos quais você tem uma relação emocional, uma relação intelectual, você também acaba tendo uma influência bioquímica no seu sistema. E aí, né? E agora, o que eu faço, Bia? Como é que eu vou fazer, né? Eu não vou largar do meu marido, eu não vou deixar de conviver com as pessoas, não posso deixar de conviver. Eu sei que você pode estar pensando isso. Então aí vai uma dica. Imagina que você tem vamos fazer uma analogia. Imagine que durante o seu dia existe uma quantidade aí de energia sua. Então quando você tem relações conflituosas entre o seu cérebro e o seu corpo, o que acontece? A energia vai diminuindo. As ondas, elas se anulam. A energia vai diminuindo. Quando você tem relações conflituosas com o meio, com ideologias, a sua energia vai diminuindo, porque esses campos eles vão se anulando. Como que eu faço então? Eu preciso achar uma maneira de me nutrir em outra forma.
eu preciso achar pessoas, eu preciso achar um ambiente que some, que seja harmônico com a minha energia, para que ela possa subir. E assim eu possa compensar esses conflitos, tanto internos quanto externos. Então, se você entende que você tem conflito com seu marido, se você vê que numa relação de trabalho isso te deixa para baixo, se as suas relações de trabalho te deixam para baixo, crie também outras relações que somem, que façam com que a energia suba, que abasteça a sua energia, ações e companhias. Toda vez que você medita e você acalma a sua mente, por que a meditação é tão poderosa? Toda vez que você medita e você acalma a sua mente, naturalmente o conflito ele vai diminuindo. Naturalmente o seu coração ele vai conseguindo tomar as rédeas dessa grande orquestra. Ele vai conseguindo ser o verdadeiro regente dessa orquestra. Por isso que a meditação, ela é um estado de abastecimento, porque ela vai gerar harmonia. Situações também que te gerem prazer. Movimentos artísticos e criativos, onde você não precisa necessariamente ter um processo intelectual tão potente. Isso faz com que todo o seu corpo se conecte ao prazer, se conecte ao seu coração. Quando você vê uma palestra ou você lê um livro que é totalmente afinado com as suas ideias e faz com que o seu coração se expanda, você também se abastece, você também se abastece. Então, gente, lei da atração, verdade ou mito? Ela tem a sua verdade e ela também é um mito se nós considerarmos somente o pensamento. Se considerarmos que a energia dessa vontade racional vai materializar. Só isso não basta. Só isso, ela não vai funcionar. Precisa, portanto, esses pensamentos, eles precisam, portanto, estar em harmonia com o coração e harmonia com o corpo, para que os diversos campos do nosso sistema estejam em harmonia. E essa harmonia cria uma expansão e a nossa frequência aumenta. Logo, essa frequência aumentada, ela tem um potencial de comunicação com a matéria e também faz com que a nossa visão amplie, faz com que o nosso terceiro olho se abra, faz com que a gente sinta as energias. Tá? Gente, gostaram dessa live? Hoje eu trouxe algo bem diferente, tá? Eu queria realmente trazer os meus estudos da ciência da intuição. Eu coloco ali, mas eu nunca trouxe uma live aprofundada nesse sentido. Coloca aqui pra mim se vocês gostaram, se vocês têm alguma pergunta. Oi, Fê, oi, Gá. Coloca aqui pra mim, gostaram? Tem alguma pergunta? Vale a pena fazer mais lives desse tipo? Falando mais da ciência, do que está por trás da intuição, do que está por trás do mundo invisível, do que está por trás da manifestação. Que bom, tô vendo muitos corações, eu acho que isso é uma resposta positiva. Ana, amor, que bom, que bom. Eu fico muito feliz, tá? Fico muito feliz. Não sei se todo mundo sabe, mas eu sou bióloga, terapeuta Body Talk. Estudo aí física quântica há muitos anos já e psicologia junguiana
Também, não sei se vocês sabem, eu sou cofundadora do Jung na Prática. Então, essa miscelânea toda, ela dá esses conhecimentos. Então, eu vou compartilhar mais com vocês isso tudo, tá bom? E quem gostou, compartilha essa live aqui, ó. Bota aqui nesse negocinho aqui, nesse triângulo. Compartilha com uma amiga. Me marca lá no seu stories. Dá um print aqui, ó. Dá um print aqui, me marca no stories, tá? Pra eu ver que isso tá valendo a pena. E aqui eu quero abrir agora para uma pergunta. Quem aqui tem uma pergunta? Traz aqui pra mim, que eu vou responder uma pergunta antes de encerrar essa live. Deixa eu pegar água aqui. Vocês sentem essa influência do meio externo? Como é que é isso pra vocês? Vocês pensam e logo já materializam? Como que funciona? Coloca aqui. Quem aqui tem uma pergunta? Tem aqui. Fê, mas caiu minha net bem na hora que você falava das conexões mesmo com a pessoa de longe. Ah, que pena, Fê. Ah, mas essa live vai ficar gravada. Você pode rever, tá bom? Existe essa conexão bioquímica. Eu sinto muito, principalmente no trabalho. Sim. Nós fizemos o seguinte, nós falamos o seguinte, que sim, existem situações internas e externas de conflito. Então, quando você tá num ambiente, que esse ambiente, você sente que você tá mal, você não sente que esse ambiente te nutre, significa que a sua frequência, com a frequência do ambiente, ela não soma, ela se anula. Existe um conflito ali. Existe um conflito. Então, esse conflito faz com que a sua vibração geral abaixe. Além do que, essa conexão também ativa emoções, porque aquilo que ele está pensando gera uma emoção. Essa emoção está no campo dele. Essa emoção no campo dele vai para o seu campo. Indo para o seu campo também ativa pensamentos que são seus, mas que foram ativados por uma emoção que não necessariamente é sua. Mas eu sei que a gente não pode se isolar e ficar sem conviver com as pessoas. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa criar situações você com você mesma, né? Precisamos criar situações com nós mesmas e criar ambientes que façam o contrário. Então, enquanto temos ambientes e pessoas que fazem com que a nossa energia, vamos dizer assim, baixe, nós precisamos estar com pessoas que estejam em harmonia conosco. E isso faz com que essas ondas somem e a sua energia vai elevar. E quando você faz meditação, quando você faz ações na sua vida que promovam a harmonia do seu coração e da sua cabeça, que te tirem do conflito, você também eleva a sua vibração, tá? Elevando a sua vibração, você compensa, tá? A gente tem que lidar dessa forma. Vamos lá. Vamos ver aqui. Sinto muito, principalmente no trabalho. Aqui falei um pouquinho. Como é que faz para não deixar a energia... Isso. Então, o que acontece é que às vezes você vai estar tão radiante que aquilo não vai fazer diferença. Você já teve em estados que você estava tão bem, que aquilo que fez diferença para você num dia, no outro dia nem faz diferença, né? Porque aquela onda, ela chegou, mas o seu campo, sua frequência está muito alta. Então, ele não teve força suficiente para ativar os seus pensamentos, para ativar a emoção. Gostei muito da live, obrigada, Su! Acontece comigo, trabalho numa cozinha industrial, sendo chefe de umas 40 pessoas, às vezes eu chego exausta em casa. Olha,
Renascida Fortaleza. Deixa eu te falar uma coisa, para essas pessoas que trabalham com massa, principalmente líderes, tá? Os líderes, primeiro que você já tem uma energia potencial, vamos pensar assim, um pouco maior do que essas pessoas em algum nível, porque você está liderando elas. Então, quando você está liderando, você direciona a energia dessas pessoas. E muitas vezes a gente não tem consciência disso. Que nós estamos liderando a energia, não só liderando mentalmente, nós estamos também direcionando a energia dessas pessoas. Então, gente, outra coisa que eu queria te falar é o seguinte: todas as manhãs, quando a gente acorda, de alguma forma nossa energia ela tá renovada. E nós temos uma escolha de repetir aqueles 60, 70 mil pensamentos ou de criar escolhas diferentes, para que a gente saia dessa programação. Como que eu faço isso? Olha, eu já fazia isso antes de saber esse lance da gratidão, agora eu faço com mais frequência ainda. Todo dia de manhã eu entro num estado de gratidão. Gratidão por aquilo que eu tenho, por aquilo que eu ainda não tenho. Gratidão por o que eu sou, pelo que eu fui, pelas minhas dificuldades, simplesmente por tudo. E me conecto num estado de ser como se tudo que eu quisesse na minha vida, mas que eu quisesse de coração mesmo, já tivesse acontecido, não tivesse acontecendo, estivesse acontecido. Porque quando a gente sintoniza a gratidão e sintoniza quando a gente está em gratidão, lembra? Nosso cerebelo está alinhado com o córtex, nós ativamos o coração e tudo fica harmônico. A gratidão ele tem esse poder. E quando nós estamos em harmonia e nós visualizamos aquilo que já aconteceu, nosso cérebro literalmente acredita que aquilo já aconteceu. E quando ele acredita internamente que aquilo já aconteceu, ele vai mobilizar todo o campo externo para que essa imagem interna se materialize ao seu redor. Porque lembra, o campo ele não está só na sua cabeça. Ele é uma extensão de você. Aquilo que você pensa, que você sente, não está só dentro de você, ela é uma extensão de você. Então, se você cultiva medo, você vai estar levando isso para onde você vai. Se você lidera as 40 pessoas e todo dia você pensa, poxa vida, que droga, eu vou lá de novo, vou ficar cansada, que dificuldade que é. Você vai estar simplesmente emanando isso para o seu campo. E o seu campo ele vai fazer o quê? Ele vai fazer de tudo para que isso aconteça. Porque é uma energia, é uma coisa só. Então, enquanto todos os dias você vai de manhã, antes de sair, pessoas que trabalham com massa, com grande quantidade de pessoas, durante o dia, você, antes de ir, você coloca em estado de gratidão, gratidão por a vida, gratidão por esse estado, gratidão por essa liderança, gratidão por você ser a pessoa que pode direcionar a energia de tantas pessoas. Você tem um lugar privilegiado no mundo. Você lidera pessoas. Essas pessoas, elas olham para você e falam, meu Deus, me fala o que eu vou fazer, porque eu não tenho condições em algum nível. Então agradeça esse lugar de poder, mas um poder benéfico. O que você vai sintonizar na sua manhã? Que você vai ser a melhor pessoa para você? Universo, como eu posso ser a melhor versão de mim hoje? Todas as manhãs, se coloque nesse lugar, um lugar de não controle, porque o lugar de controle é o lugar da nossa racionalidade. Então, eu sim, visualizo gratidão, visualizo
tudo aquilo que o meu coração realmente deseja, como se já tivesse acontecido, mas eu sei que aquilo que eu sei é muito menos do que o universo é capaz de me dar. É muito menos do que eu posso. Porque se eu já conseguisse conceber tudo aquilo que eu posso, provavelmente eu já estaria. Então, eu me coloco na situação a seguinte: universo, qual é a melhor versão que eu posso ser hoje? Me mostre a melhor versão de mim. E você se abre para o vazio e você sai do controle. E você se coloca em comunhão, em harmonia com os campos externos, com os campos do meio. Você se coloca como parte de algo muito maior e conectada com algo muito maior, né? Dizendo inconscientemente, sim, eu sei das minhas limitações, mas isso que eu penso é só 10% daquilo tudo que eu sou. Lembra? O inconsciente, ele é 90% daquilo que eu sou. E nós aprendemos que a nossa vida, a verdade, vem daquilo que a gente pensa e daquilo que a gente pode provar. Olha quão limitados nós fomos ensinados. Olha, só a frase ficou complexa. Olha quanta limitação nos ensinaram na escola, no sistema tradicional. Isso foi importante também, né? Esse lugar de racionalidade também foi importante, porque em algum momento da história nos tirou do dogma, né? Nos tirou do dogma e nos trouxe um pouco para o controle. Agora chegou a hora, nós estamos no momento de perceber que essa percepção de controle racional é muito pequena e é limitada. Como a gente pode acreditar que nós vamos achar a verdade nesse lugar de pensamento racional que é só 10% daquilo que a gente é? Como que a gente pode abrir então para esses 90%? Alinhando o nosso corpo, a nossa mente e o nosso coração, permitindo com que o nosso coração fale, permitindo que a nossa intuição ela tenha um lugar especial na nossa vida e principalmente se colocando para ouvir as mensagens do universo que está aqui com tudo o que existe ao nosso redor, à nossa disposição, para que seja usado. Mas para que ele vai dar algo se eu vou usar só para mim? Se eu ainda tenho a consciência de que sou eu no mundo, eu e minha família. Você sabe o que acontece com essas células que se acham únicas? Elas são chamadas de células cancerígenas. Únicas entre aspas, né? Porque o que nós fomos ensinados? De que precisamos cuidar da nossa vida. Isso é super importante. Não é nada de errado. Sim, precisamos. Mas a racionalidade nos colocou num lugar de separação da terra, de separação das pessoas, de separação do meio. Quando uma célula que é do fígado, de repente diz, eu não sou mais fígado, eu sou só, eu vou fazer aquilo que eu quero, dane-se todo mundo, ela é uma célula cancerígena. É essa consciência da célula cancerígena. Quando ela fala assim, dane-se todo mundo, eu só vou fazer aquilo que é bom pro meu umbigo. Só vou comer aquilo que... Só vou comer o alimento, só vou sugar, só vou contaminar as outras para fazerem as mesmas coisas. E aí ela vai sugando o mundo, o corpo, ela vai debilitando o corpo. E o corpo ele vai lutar contra ela. E é assim que o universo faz com a gente, né? Ele vai se defender se a gente se sentir alguém que só suga, né? Viajei, fui para lugares estratosféricos. Mas vamos lá.
compartilha aqui essa live e a gente se vê numa próxima, tá bom? Beijos!